Tu és filho de Deus? A Bíblia diz que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, né? Levou ele para o pináculo do templo, né? A segunda, a terceira tentação. Pula daqui para baixo. A Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Satanás citou o Salmo 91 para Jesus. Mas mesmo sendo a Bíblia sendo citada, mas ela foi dita por quem? Pelo diabo. O diabo também usa a Bíblia algumas vezes. O diabo também usa alguma coisa, porém ele usa de maneira errada, conveniente a ele. Tá certo? Aí o que Jesus diz para ele? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Observe que era o diabo falando, porém usando versículos da Bíblia. E quem é que permitiu que Satanás falasse com Jesus? O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está vendo? O próprio Espírito Santo fez isso, leva Jesus para ser tentado. Muitas vezes, irmãos, nós estamos sem perceber que alguma coisa pode ser investida de Satanás contra a nossa vida, mas Deus está aqui nesta noite, e Ele diz para você, Ele quer te dar ouvidos espirituais abertos e atentos, e o dom de discernir os espíritos, para que você possa saber quando é Ele de fato que está falando na sua vida, quando Ele de fato que está falando com você, porque os nossos ouvidos precisam estar atentos, para ouvir a palavra de Deus, e para identificar se é Deus mesmo que está falando ou não. Aqui percebam bem, o que o apóstolo disse, a minha palavra e a minha pregação, não se consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Ou seja, Paulo, ele tinha oratória o suficiente, ele tinha capacidade de escrita o suficiente para levar uma palavra humana para aquelas pessoas. Ele poderia ter escrito, Thomas, uma palavra de persuasão para as pessoas, mas não é isso que Paulo estava fazendo. Ao invés de persuadir os irmãos, ele estava levando poder de Deus para a vida da igreja, demonstração de poder de Deus para os crentes. Então nós vimos aqui pelo menos 3 palavras, e aliás são essas 3 mesmo: Satanás, palavras humanas persuasivas e poder de Deus, que essas sim nós devemos ouvir. A Bíblia nos conta em Atos dos Apóstolos, que havia um rei, que ele falava muito bem. Qual que é o nome dele? Herodes. Esse rei, o rei Herodes, falava bem demais. Quando ele abria a sua boca para falar, quando Herodes abria a sua boca para dizer alguma coisa, as pessoas gritavam e diziam assim: voz de Deus e não de homens. Que coisa! Era o homem falando, e as pessoas dizendo voz de Deus e não de homens. Quem falava ali? O homem. Quem falou ali? Herodes. Sim, Deus fala através da boca dos homens, sim, mas naquele momento não era Deus, era Herodes falando, e as pessoas disseram que voz de Deus, e não era de Deus. Jesus soube discernir quando era a voz do diabo, e os homens aqui, os judeus aqui nesta passagem de Atos dos Apóstolos, não souberam discernir quando era a voz do homem. Eu quero perguntar a você nesta noite, faça uma autorreflexão, pensa neste momento consigo: será que eu consigo reconhecer quando é Deus que está falando e quando que é o homem que está falando comigo? Eu tenho, os meus ouvidos espirituais são bons o suficiente? Será que os meus ouvidos espirituais estão atentos o suficiente para que eu possa entender que é voz de Deus e não de homem? Ou será que qualquer um fala, a gente está falando, é voz de Deus e não de homem? É isso aí, olha aqui como é que esse homem fala bonito, é voz de Deus, só pode ser de Deus, e muitas vezes não é. Satanás estava citando a Bíblia, mas não era Deus falando, era o diabo usando a Bíblia de maneira torcida. Certo? Então, amados, nós temos que estar atentos, para se de fato estamos ouvindo a voz de Deus, ou se estamos ouvindo a voz de pessoas, ou se até mesmo é alguma coisa, é uma armadilha, uma cilada de Satanás. Quantas vezes a gente cai em lorota de alguém que fala alguma coisa com a gente? Nós temos que aprender a ter o ouvido mais amadurecido, nós temos que aprender a ter os nossos ouvidos mais apurados espiritualmente falando, porque senão, quem nunca caiu, irmãos, atire a primeira pedra.
Quem nunca caiu numa falácia de uma pessoa? Quem nunca caiu, como se diz aí popularmente, numa conversa mole de alguém? Não é verdade? Quem nunca foi ludibriado pelas palavras bonitas de uma pessoa? Por isso que nós precisamos de pedir a Deus misericórdia e compaixão das nossas vidas, para que os nossos ouvidos, aleluias, espirituais, estejam preparados para ouvir a voz de Deus e rejeitar a voz do homem. Você está disposto a ouvir a voz de Deus e rejeitar a voz do homem? É isso que você quer? É isso que você quer, meu irmão? Ou você está aceitando o homem ludibriar você? Ou será que você aceita, propostas de Satanás? Ou será que você tem aceitado aquilo, só porque é uma palavra doce, é uma palavra, no momento que está sendo dito, uma palavra suave aos seus ouvidos, e aí você fala, puxa, que palavra bonita, aí cai, cai naquela palavra, e não é a palavra de Deus muitas vezes. Algumas vezes palavras persuasivas, e Paulo disse nesse caso aqui, olha, a minha palavra, a minha pregação não consistiu-se em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de virtude e de poder. Ainda mais na época que nós vivemos. Jesus no deserto, passou por 3 tipos de tentação. Jesus no deserto, ao ser tentado por Satanás, ele enfrentou 3 provas diferentes. Qual foi a primeira prova que Jesus foi tentado? A prova da fome, porque ele já estava há 40 dias sem se alimentar, e aí Satanás chega e diz para o diabo, se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Se você é filho de Deus, transforme, faz isso aqui, porque para provar que você é filho de Deus de verdade. E Jesus estava com fome, irmão, e existe alguma coisa mais legítima do que matar a fome? Não, uma coisa mais legítima, não existe. Me parece, eu não sou advogado e nunca li esse artigo do Código Penal, mas já ouvi dizer, vou transmitir o que eu já ouvi dizer, que se uma pessoa é pega roubando, se for para matar a fome, ela não paga por aquele crime, porque é para matar a fome, correto? Jesus ali não cometeria nenhum pecado, nenhum crime, transformando aquelas pedras em pães. Mas o que Satanás queria? Satanás queria que Jesus quebrasse o seu propósito. Meu querido, às vezes Satanás vai falar alguma coisa que você ao olhar vai dizer assim, puxa vida, mas isso não é pecado, isso aqui não sai, não foge da vontade de Deus, mas querido, vai tirar você do seu propósito, de acordo com, mantenha o seu propósito firme, e não aceite ouvir as palavras de Satanás. Quem está entendendo e recebe essa palavra sobre a sua vida? Amém? Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você nessa hora? Não fuja do seu propósito. O propósito que Deus te deu, ele não pode ser abandonado jamais. Senão você abandona o seu propósito, senão você abandona, a meta que Deus te deu, você abandona o objetivo que Deus te deu, por causa de uma proposta temporária do diabo. Jesus transformando as pedras em pães, ele ia no máximo matar sua fome por algumas horas, depois ele teria fome de novo, e teria quebrado o seu propósito. E aí Jesus responde para Satanás, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você tem se alimentado desta palavra, meu querido? Você se alimenta da palavra que sai da boca de Deus? Esta palavra é alimento para a sua vida? Já ouviu dizer, claro, que o peixe morre pela boca? Às vezes a gente morre espiritualmente, ou enfraquece espiritualmente, por causa da nossa fome. E eu digo fome, eu não estou falando da fome de estômago, eu estou falando das necessidades da vida. Ah, Senhor, mas isso me faz falta. Ah, Senhor, mas eu preciso daquilo. E aí a gente, na busca incessante por coisas passageiras dessa terra, a gente vai lá e foge do propósito de Deus. E quem ofereceu aquilo? Não foi Deus, porque Deus jamais nos colocaria fora do seu propósito. E aí eu preciso entender e diagnosticar qual é a vontade de Deus, qual é a voz de Deus. Como eu já dei exemplos aqui, senão a gente vai ouvir a voz do diabo, vai ouvir a voz de Herodes, vai achar que é a voz de Deus, e não é. E não é a voz de Deus.
A segunda tentação, eu já disse, quando Jesus é colocado, né, no pináculo do templo, e foi oferecido para ele que pulasse, para que o anjo viesse e o pegasse. Olha só que tentação. Era um teste da fé de Jesus. Mas o Senhor não é filho de Deus? A Bíblia não diz, né, que Ele vai dar ordem ao seu respeito? Então pule aqui, e você não vai tropeçar em nenhuma pedra, citando a Bíblia. Pule daqui. E aí Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, também citando a palavra. Na terceira tentação, Jesus é levado para um lugar, por mais alto dos montes. E aí Satanás disse: olha aqui para todas as coisas que estão na terra. Olhe para tudo que você está vendo aqui é meu. E eu te darei, se prostrado me adorares. Se você dobrar os seus joelhos e me adorar, Jesus, eu vou dar isso para você. Olha como as propostas de Satanás são tentadoras. Olha como é que o diabo oferece coisas que a princípio parecem ser coisas muito boas. Quem nunca foi tentado por Satanás em alguma coisa que lhe encheu os olhos? É claro que Jesus, sendo Deus, aquela proposta do diabo não encheu os olhos de Jesus. Claro que não. Jesus tinha todas as coisas. Todo o reino é de Jesus. Mas aquela tentação de Satanás foi até para nos ensinar a que ponto o diabo é capaz de chegar para nos tirar do propósito da vontade do Senhor. Observem que aquela provação, aquela tentação de Jesus, aquela tentação que Satanás chega, muitas vezes a gente passa por isso. Olha, sai do seu propósito, me adora, faça a minha vontade, e depois eu te dou todas essas coisas aqui. Oh, meu querido, quem sabe eu estou falando com alguém nesta noite que se encontra desviado, afastado dos caminhos do Senhor, porque você preferiu, seguir as tentações de Satanás, você preferiu ganhar do diabo as coisas deste mundo, do que abandonar temporariamente para ganhar as coisas de Deus. Quem sabe eu estou falando com alguém que abandonou, que preferiu, as coisas de Satanás e abandonou as coisas de Deus, por causa de desejos passageiros. Satanás teria o mundo, Jesus, teria o mundo inteiro. Essa foi a proposta de Satanás. Quem sabe o diabo tem oferecido para algumas pessoas aqui dinheiro, fama, mulheres, bebidas, prazeres carnais. Satanás oferece tantas coisas, mas Deus te diz nesta noite, meu querido, aleluias, fique na minha presença, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Esta é a palavra de Jesus, e esta é a palavra que você deve falar para Satanás. De maneira nenhuma, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. De jeito nenhum, eu vou seguir a onda do diabo, não. Essas aqui foram as propostas de Satanás para Jesus, que muitas vezes ele faz para a gente. E as propostas dos homens? Paulo disse que a palavra que ele pregava não eram palavras persuasivas de sabedoria humana. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes estamos ouvindo uma palavra, uma pregação, que ela vem recheada de tanta sabedoria, de tanta persuasão humana, que a gente acha que é uma palavra de Deus. Não é? A gente ouve as pessoas dizendo, a gente ouve alguém pregando, alguém falando alguma coisa, e a gente fala, até eu recebo, eu tomo posse, de tão recheado, de incrementos humanos, que vem aquelas palavras, certo? Porque hoje em dia, muitas pregações a gente não sabe se são pregações ou se são palavras de autoajuda para as pessoas. Se a gente não vigiar, a gente cai nisso. Palavras persuasivas, palavras de encanto, palavras encantadoras. Porque a palavra de Deus, em muitas vezes, ela causa distanciamento das pessoas, e não aproximação. Jesus ele disse assim para os seus discípulos: olha, por amor de mim,
vocês serão odiados. E tem muitas pessoas pregando justamente o contrário. Tem muitas pessoas que estão encantando o mundo. Sim, irmãos, pregar uma palavra que atraia o pecador a Jesus é importante. Porém, o evangelho de Cristo verdadeiro, muitas vezes ele não vai apenas atrair as pessoas para a palavra, ele vai até mesmo tirar as pessoas ainda mais do reino. Mas como assim, pastor? É uma realidade. Ao ouvir a palavra, o pecador que é incomodado por ela, a pessoa que é incomodado por ela, como é que essa pessoa vai reagir? Eu ouvi essa palavra, eu não quero essa mensagem não. Quantas vezes a gente pregou para uma pessoa que ela queria mais é que você fosse embora da frente dela? E muitas vezes, este sim é o efeito da palavra. E infelizmente, irmãos, a gente tem ouvido muitas mensagens, muitas pregações, onde pega-se a palavra de Deus e se coloca num embrulho tão bonito, tão especial, que as pessoas falam assim, poxa, esse pastor é uma benção, toda vez que ele prega. Aí qual que é o resultado daquela pregação? Nenhum, não muda nada. Não muda nada na vida das pessoas, não muda nada na vida de ninguém. Por quê? São palavras como mel, palavras persuasivas, cheios de sabedoria humana, mas não tem poder de Deus. A palavra que tem poder de Deus, ela é capaz de mudar a vida, ela é capaz de transformar a pessoa, ela é capaz da pessoa olhar para dentro e dizer, eu preciso mudar, eu preciso viver uma vida transformada, eu tenho que viver diferente, eu preciso mudar a minha vida, porque esta palavra me confrontou. Esta palavra falou comigo, eu preciso ser diferente, eu não posso viver mais dessa maneira. Certo? Eu conheço gente que fala para mim, puxa, eu gosto muito do pastor tal. A pessoa cita pastores na internet, né? Às vezes alguém todo mundo aqui eu acho que já teve essa experiência. Gosto muito da pregação do pastor tal. Tem quanto? Não, todo vídeo que aparece eu escuto. E eu fico até ouvindo lá um monte de pregação do fulano. É mesmo? Eu gosto demais. Aí a pessoa pode ouvir aquilo anos e anos. O que vai acontecer com a vida da pessoa? A mesma coisa. Não vai mudar nada. Pode ser apenas palavras bonitas, persuasivas, mas não causa mudança. Agora, esta palavra aqui, quando ela é pregada com autoridade, com verdade, ela é capaz de mudar o mais vil pecador. Ela é capaz de mudar o pecador. E muitas vezes ela não é uma palavra mansa, como se espera. Jesus pregou o capítulo 6 de João, o discurso de Jesus estava duro, e aí as pessoas disseram, poxa, duro é esse discurso, quem é que pode ouvir essa palavra? E as pessoas começaram a ir embora, versículo ali 66, 67 de João 6, as pessoas começaram a ir embora mesmo, eu não vou ficar aqui não, eu tenho que ir embora, essa palavra está muito dura demais. Jesus pergunta para os discípulos, vocês também querem ir embora? Alguém aqui quer se retirar também? Então, é tipo assim, você quer vir, meu filho, a porta está aberta, mas seja submisso, seja sujeito a essa palavra, aleluia. Demonstração de espírito e de poder, é o que diz-nos a palavra do Senhor, porque senão, não vai surtir efeito nenhum, porque senão não faz sentido pregar, porque senão não faz sentido a ministração do Evangelho. O apóstolo Pedro, quando ouviu o convite de Jesus para se retirar, perguntando se eles queriam ir embora também, Pedro disse assim, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna, aleluia. Você reconhece que só Jesus tem palavra para a sua vida? Você reconhece que todas estas palavras que estão escritas aqui, são elas que são capazes de mudar a sua história, são elas que são capazes de mudar a sua vida? Aleluia, esta palavra aqui, irmão, tem certeza disso? Esta palavra. E aí, irmãos, nós não podemos aceitar, não receber e não ser moldados pelas Escrituras. Nós não podemos aceitar isso, porque senão
A gente vai viver apenas na religiosidade terrena, e nós não vamos viver aquilo que o Evangelho de fato tem para nós, que são palavras de poder, palavras de autoridade, palavras de verdade, palavras de vida eterna. Porque o Evangelho pregado, ele é demonstração de espírito e de poder. Versículo 5: para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. O que a gente acredita não pode ser apoiado apenas no que as pessoas estão falando. Eu ouvi falar isso, eu ouvi dizer aquilo. Uma pessoa tem um testemunho assim assado. Alguém me contou um dia que aconteceu isso na vida dele. E na sua vida, meu irmão, você já teve uma experiência com Deus? Você é capaz de contar e dizer para alguém: olha, Deus já fez isso na minha vida, Deus transformou a minha história, já existiu um milagre na minha vida, Deus já operou em mim grandemente? Já aconteceu com você? Ou você apenas ouviu falar que aconteceu alguma coisa na vida do outro? O poder de Deus é real na sua vida? Amém? O poder de Deus é real na sua história? Então, se Deus tem operado na sua vida, é porque esta palavra tem sido pregada ao seu coração, e esta palavra tem surtido efeito, aleluias, na sua família, na sua casa. Se coisas diferentes têm acontecido, é porque esta palavra tem sido pregada, e você tem sido alcançado por ela, aleluias, e não palavras humanas. Inclusive, eu não sei como, irmãos. Tem gente que hoje não acredita mais no poder de Deus. Tem pessoas que não acreditam no poder do Espírito Santo. Tem pessoas que não acreditam, em línguas estranhas. Tem pessoas que não acreditam em sinais, em milagres. Tem pessoas que não acreditam que Jesus pode curar. Tem pessoas que não acreditam que Jesus pode batizar com o Espírito Santo, que pessoas podem ter dons de profecia. Tem pessoas que não acreditam nisso mais. Por quê? Só vivem de palavras humanas, intelectualidade apenas. Só vivem apenas de todo conhecimento humano. De todo conhecimento humano a pessoa conhece, a pessoa sabe. Tudo sobre conhecimento humano a pessoa está por dentro. Falou que a ciência do homem, a pessoa conhece. Agora, poder de Deus, ela fala assim: não, isso aí é lá no templo dos apóstolos. Mas Jesus, houve esse milagre, Jesus disse que expulsarão os demônios, Jesus disse que falarão línguas, Jesus disse que vocês iam curar. Opa, isso é no templo dos apóstolos. Mas se perguntar de coisa inteligente, ele sabe falar. Se perguntar se tem palavra bonita para dizer, isso aí a pessoa tem. Mas crer nas coisas espirituais, a pessoa não consegue acreditar. Você crer no que Deus é capaz de fazer na sua vida, amém? Você crer nos dons do Espírito Santo, amém? Você crê na palavra profética, amém? Você crê que Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida, amém? Você crê que Deus é capaz de usar como instrumento para outras pessoas? Então há poder de Deus na sua vida, aleluias. Abra a sua boca, meu querido, estenda as suas mãos, meu amado, porque Deus tem uma palavra de poder para você hoje. Deus tem uma palavra de vitória, uma palavra de transformação, uma palavra, aleluias, cheia do Espírito, para trazer para o seu lar, para a sua casa e para a sua família. Receba esta palavra no nome de Jesus, aleluia, aleluias. Eu quero declarar nesta noite, aleluia, que o seu lar será alcançado pela palavra de Deus. Eu quero declarar nesta noite que o seu lar será abençoado pela palavra do Senhor. Eu quero declarar nesta noite que haverão curas para a sua família. Eu quero dizer nesta noite que o poder de Deus será demonstrado no seu casamento. O poder de Deus será demonstrado, aleluia, na sua vida financeira. O poder de Deus será demonstrado, aleluia, no seu corpo. O poder de Deus será demonstrado através dos seus lábios. O poder de Deus será demonstrado através de você, porque o poder de Deus, aleluia, é aquele que opera na vida do crente. O poder de Deus é o que opera na vida do crente, independente da fase da vida que você estiver, independente da prova que você estiver, independente se o diabo estiver tentando falar com você,
Você não vai ouvir a voz de Satanás. Não importa se o homem estiver querendo falar com você, você não vai ouvir as palavras do homem, você vai ouvir a palavra de Deus. Amém? Chega de palavras humanas. Chega de receber apenas o que o homem tem para oferecer. Chega de palavras de Satanás para a sua vida. Chega. Agora é a palavra de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Você recebe isso, meu querido? Você recebe? Agora são palavras de Deus. Chega do diabo falando. Chega do homem falando. Você não vai dar ouvidos mais à voz do homem. Você dará ouvidos à voz de Deus para a sua vida. Aleluias. 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 Você crê nesta palavra? Você que está participando do culto comigo e não apenas assistindo, vamos orar agora. Vamos pedir a Deus para que venha nos visitar com a sua presença maravilhosa. Oh, aleluia. Você que está comigo nesta hora, vamos clamar neste momento. Que a sua oração seja assim: Senhor Jesus, que eu ouça a tua voz e não a voz dos homens. Peça ao Espírito Santo nesta noite, porque Ele é o que habita em você. Aqui nesta carta mesmo de 1 Coríntios, capítulo 6, a Bíblia diz: ou vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus, e que vocês não são de vós mesmos? Se o seu corpo é templo do Espírito Santo, você não pode aceitar a palavra do homem na sua vida. Você tem que aceitar, você tem que receber apenas a palavra de Deus. Você não pode aceitar o diabo tentar contra você. Você tem que dizer para Satanás, assim como Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Você não pode ouvir a voz do diabo. Você não pode ouvir a voz do homem. Você que é servo de Deus é dirigido por Deus. Aleluias. Aleluias. Vamos, Natan. É esse hino mesmo? Amém. Glória a Deus. Nós já vamos orar. Vamos adorar um pouquinho. Prepare o seu coração para ouvir a voz de Deus. Prepare. Prepare o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Aleluias. Aleluia. Você que pode no seu lar, você que pode fazer isso, dobre os seus joelhos. Você que puder ficar em pé, fique. Dê as mãos para essa pessoa que está do seu lado aí. Abraça o seu filho, abraça o seu marido e declare: o meu filho, no nome de Jesus, não vai mais ouvir a voz do diabo. Ele vai ouvir apenas a voz de Deus. Aleluia. Ele vai ouvir apenas a voz de Deus. Declare, ele vai ouvir apenas a voz de Deus. Tu tens sido tão bom pra mim. Aleluia. Vamos fazer um ato profético aqui, meu querido. Coloque as mãos nos seus ouvidos aí. Mas tudo pagou. Coloque a mão nos seus ouvidos agora e declare: Senhor, os meus ouvidos só ouvirão a tua palavra. Declare nesta noite. Coloque as mãos sobre os ouvidos dos seus filhos aí agora, do seu marido, e declare sobre a vida dele: o meu marido só vai ouvir a palavra de Deus. Declare você, homem, sobre a sua esposa: a minha esposa só vai ouvir a palavra de Deus.
Declare sobre a sua casa: nesta casa só a palavra de Deus que vai valer, e não a palavra do homem, e não a palavra de Satanás, apenas a palavra de Deus. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Deus, que vale, Senhor, a tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, palavra de Deus fluindo em nosso coração, palavra de Deus fluindo na nossa alma, a tua palavra, Jesus, o teu poder na nossa casa, o teu poder, Senhor, na nossa vida, aleluia. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, entra, Senhor, nestes lares. Entra no meu lar, Senhor, na minha casa. Senhor, entra na minha família, Jesus. Entra, Senhor, no lar dos teus filhos, ó Pai. Agora, ó Deus, a tua palavra, Deus, que foi ministrada, que ela aconteça, Senhor, que ela se cumpra na prática, na vida dos teus filhos. Senhor, nos dê ouvidos espirituais abertos, para que possamos compreender e que possamos entender, ó Deus, quando não é Deus falando, e que estas palavras possam cair por terra, e que os nossos ouvidos espirituais estejam preparados, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para perceber que é a tua voz falando conosco, Senhor, que é para perceber que é a tua voz falando conosco, Jesus, para perceber que é a palavra de Deus falando e não palavras de homens. Ai, Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz. Deus, que a nossa família receba apenas a tua palavra, que nenhuma palavra dita, Senhor, contra o nosso casamento venha surtir efeito, mas que cada palavra possa cair por terra